defesa pessoal e essas coisas todas, tá bom, galera? A gente vai se manter atualizado sobre as notícias, essas coisas todas, e a gente vai trazendo para vocês aqui, além do nosso próprio posicionamento pessoal, né, Rubão? Com certeza. Muito bem, hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre defesa pessoal. Vamos falar um pouco dos conceitos, do que entendemos como defesa pessoal e alguns pontos importantes para todo iniciante saber. Então, cara, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você está no podcast, dá like. Se você está no YouTube, se inscreva, comente e compartilhe, por favor. Isso. É esse que eu queria dizer, só que quem disse foi ele. Vamos começar então, cara. Rubão, o que você entende por defesa pessoal? Qual que é o seu entendimento de defesa pessoal? Bom, quando se falamos do mundo das artes marciais, existem vários tipos de combate. Sim. E a defesa pessoal era uma coisa muito controversa e até mesmo polêmica, e existem muitos mitos de volta dela. Sim. Mitos de que você consegue desarmar alguém sem tomar um corte. Com certeza. Alguém com uma faca. O princípio da defesa pessoal, que eu entendo, resumindo de forma bem basiquinha, é o seguinte: defesa pessoal é você garantir a integridade física, moral e espiritual sua, das pessoas que estão à sua volta, as quais você tem que defender. Sim, exatamente. Muito do que é visto na defesa pessoal é falácia, sabe? É engodo, não serve para muita coisa. Porque tem muita coisa que é muita firula, entendeu? Não funciona muito. Eu gosto muito do conceito Disney. O conceito Disney é um conceito que diz o seguinte: segurança, eficiência e show. Show seria um combate propriamente dito, onde você vai lá e arrebenta o cara e faz aquelas coisas de cinema, top pra caramba. Batman, eu falei, né? Do Christopher Nolan, que é o melhor Batman. Aí, cara, é muito bonito, só que segurança e eficiência primeiro. Se você está com muitas pessoas, cara, é importante você evitar locais de risco. É importante você sempre ver onde você para o seu carro. É importante você ver se tem iluminação na rua, que você parou o seu carro, que você está transitando, que você está andando, porque é muito fácil, né, Rubão? Você entrar numa roubada só porque você, não precisa ter um detalhe simples, né? Sim, com certeza. De localização geográfica, de leitura de local, leitura de circunstância, porque é muito simples, né? Você entra no local, você não faz a leitura de quantas pessoas, que local é esse que você está naquele momento, mesmo? Exatamente. E um dos pontos que muita gente confunde defesa pessoal com os outros tipos de modalidades de luta, né? Então, estilos de luta como Muay Thai, Karatê, Magá, boxe. Aí está isso. Se é uma luta pela sua honra, se você está lutando para defender seu dojo, sua academia, é uma competição esportiva, né? A defesa pessoal está fora de tudo isso. Sim. Porque entre elementos como um lutador ele foge, sim. Na defesa pessoal, o importante é você estar inteiro e bem. Ou seja, se a primeira opção for evadir o local, fugir, evacuar, use-a. Exatamente, é muito bom você citar isso, porque eu estava citando anteriormente, exatamente esse conceito, só que não tão claramente. No sentido de que, poxa, se você tem que se esconder às vezes, cara, você tem que se esconder. Você tem que sobreviver, é uma tática de sobrevivência. Se você está, por exemplo, com você, sua esposa, sua filha, seu filho, cachorro, papagaio, periquito, não sei com quem você está, mas os oponentes são muitos e você está acompanhado de pessoas que não sabem lutar, que não têm conhecimento em artes marciais, você vai entrar num conflito para quê? Para quê? Por quê? Entende? Exatamente. É desnecessário, né, Rubão? Completamente desnecessário. Então, se você tem a opção, a probabilidade de sair andando de lá, com vida, com essas pessoas, safe, tranquilas, cara, melhor pra você. Melhor pra você, melhor pra tua dignidade. Porque meu pai tinha um ditado que era muito bom. Melhor, não existe herói morto. Herói pra ser herói tem que estar vivo. Exatamente. Isso, entra nos conceitos da defesa pessoal,
conceitos mesmo, né? Conceitos pré-estabelecidos sobre áreas de risco, mesmo porque áreas de risco, eu cresci em áreas de risco, então para mim é bem tranquilo. Mas tem gente que não vê assim. Tem gente que vê como uma situação de perigo a todo momento, né? As pessoas sei lá, já entrou em sociologia, cara, isso aí é top pra caramba. Mas em situações de risco que dizem que é mais perigoso. Normalmente é mais perigoso para quem é de fora, né? Sim. E quem é da quebrada não tem problema. Mas é um outro assunto polêmico, né? Uhum. Que acredito que é o ambiente onde você vive, né? Você habita um ambiente ao qual você não é familiarizado e você é desconhecido naquele local. De fato, de fato. E querendo ou não, o Brasil, onde vivemos, é a nossa realidade, né? Sim, é importante todo na mundo. realidade também. Nós temos uma coisa muito regionalizada. Então, os estados, as cidades, dentro das cidades, dentro dos bairros, a criminalidade que acontece em São Paulo não é a mesma que acontece no Rio. É importante citar isso. Que não é a mesma que acontece no Mato Grosso, que não é a mesma. E dentro do próprio país tem tanta diversificação. Imagina você falar, nossa, funciona essa autodefesa do Fred Master francês, essa defesa aqui é muito top, cara, funciona em qualquer lugar. Não, vai funcionar lá na realidade do Fred Master. Exatamente. Aqui, cara, eu vi uma técnica, não estou criticando o Fred Master, pelo amor de Deus, que cara fantástico. Mas eu vi um cara, ele dando um golpe, pisando no pé e acertando o outro no joelho, acho que você viu isso aí que derruba o cara. Mas, cara, se o cara tá aqui, o cara te leva junto pro chão, os caras aqui é tudo jiu-jiteiro, cara. Os caras aqui é tudo jiu-jiteiro. Então, e isso entra no segundo conceito de aplicação da defesa pessoal, que é o quê? Analisar contra quem você está se defendendo. Contra quem você está se defendendo, isso é muito importante. Fazer essa primeira leitura é importante porque, cara, como o bom tem 100 quilos, tem 110 quilos, como é que eu vou enfrentar um cara de 110 quilos? Eu tenho 76, entende? É complicado. Então são estratégias diferentes para combates diferentes, para situações diferentes, ou a fuga, ou o engodo, ou o blefe, ou o combate propriamente dito. São várias situações que podem englobar. E o combate propriamente dito tem várias subcategorias também, né, Rubão? Com certeza. Porque, poxa, tem uma técnica específica para utilizar com um cara que é maior que eu. Tem uma técnica específica para usar com um cara que é menor que eu e está portando uma navalha. Então varia de situação para situação. E outro conceito também, outra visão da defesa pessoal, que normalmente não é falada, porque não faz mais tão parte da nossa realidade urbana, apesar de estarmos aqui no interior, mas vocês estão no centro urbano aí, é a questão de defesa contra animais. Também. Porque existe uma questão legal em cima disso também. Né? Sim. Dependendo da forma que você trata o bicho, apesar de ele estar atacando você ou um ente próximo de você. Então, um cão raivoso. Imagina só você passar por uma situação dessa. Você está fora do bairro rural e se encontra com uma onça parda, por exemplo. Cara, você tem que se virar. E a defesa pessoal entra até nisso. Olha só. Quem que imaginar que existe defesa pessoal contra animais? Exatamente, porque não só de você ser atacado, mas dependendo da forma que você lida com o animal, você pode se colocar em risco não perante o animal, mas perante a lei. Perante a justiça. Exatamente. Então é muito louco assim, sabe? Deixa eu ver a nossa colinha aqui, porque a gente tá aqui, ó. Importante citar. Gente, a gente vai passar nesse canal aqui técnicas de defesa pessoal, né? Boa parte das vezes. Ou conversas a respeito de defesa pessoal, não só defesa pessoal, outros esportes também, essas coisas que a gente gosta de conversar sobre artes marciais, a gente vai fazer isso agora online. Nós vamos englobar tudo o que tem dentro do mundo das artes marciais. Desde a questão mais tradicional das técnicas, conhecimento, história. Vamos ter várias conversas aqui debatendo sobre situações. Sim. Também a questão de uso de armas, né? Armas brancas, armas de fogo. Mas antes disso tudo, Rubão, preciso citar uma coisa que é muito importante. Não adianta você ver uma técnica no YouTube, você vê, eu acho isso muito importante falar. É uma técnica no YouTube top para você se defender de uma faca que está vindo contra o seu baixo vento, que vai funcionar e vai ser top. Se você não tiver o mínimo de preparo físico, preparo emocional, preparo psicológico, você não vai conseguir efetuar essa técnica.
Então as pessoas às vezes veem as técnicas no YouTube e acham que é kata. Para quem não sabe, kata é uma sequência de movimentos no vazio, que não vai estar vendo, né? Vai estar ouvindo. A sequência de movimentos no vazio que compõem um estilo de artes marciais. No nosso estilo tradicional, que é o Goju-Ryu, tem 8 katas, né? 12 katas. 12 katas. 12 katas que compõem o estilo. Só que, mano, uma coisa é você bater o kata, outra coisa muito diferente é você estar em combate. Então, se você não tem o mínimo de preparo para estar em combate, cara, use a primeira coisa que a gente falou. Fuja! E para poder fugir, a primeira coisa que você precisa é saber correr. Conseguir correr, ter fôlego, as pernas fortes. Porque não adianta também você querer usar a fuga sempre, se você não está capacitado para isso. Exatamente, mas fugir também engloba você evitar as situações de risco que ele também já tinha comentado. Com certeza. Pô, você evita, cara, pede desculpa, aconteceu alguma desavença, cara, desculpa em primeiro lugar, tá tudo bem, me perdoe. E, cara, se mantenha nessa aí que eu acho que vai dar sucesso para vocês. E nisso também tem a questão geográfica, como você comentou, geográfica, que é saber para onde você está correndo. Sim. Para que você não se coloque numa armadilha e entre num beco sem saída, literalmente. Exatamente, acontece muito. Aí o meio urbano. Bom, vamos conversar um pouco sobre os nossos perigos corriqueiros. Porque para mim, ao meu ver, eu não vou ter problema na minha cidade de São Roque. Então eu me preocupo pouco com a segurança, apesar de quando eu estou andando em São Paulo a preocupação é muito maior. Certo. Porque, querendo ou não, eu já viajei bastante e eu vi a criminalidade em diversos outros locais, porque anteriormente eu mexia com segurança, essas coisas todas. E é muito importante citar, né, que é diferente para cada estado, é diferente para cada cidade. São Paulo ficou no estado de alerta muito maior. Porque as pessoas estão te olhando o tempo todo. A cidade de São Paulo, mesmo dentro do Brasil, nas capitais, ela é muito diferente no quesito de segurança, não só de segurança, mas de situação. Por quê? É uma cidade onde tem gente negro pra burro. Sim. Você desceu na cidade e desembarcou, na Marginal Tietê, seja na Barra Funda, onde for, cara, você vai descer e vai encontrar um mar de gente do teu lado. É um negócio impressionante. Você está andando na rua, mesmo nas ruas dentro da cidade, a 40 centímetros de distância tem 10 pessoas do teu lado andando junto. Isso é verdade mesmo. Na frente, atrás, dos lados. É muito importante isso, porque, cara, quando você tem muita gente, você não sabe onde você vai ser atacado. Então você tem que estar num estado de latência, de segurança muito grande. Atenção a todo momento. Sim, atenção a todo momento. Você tem que estar latente, cara. Tem que estar pá. Pois, como é dito pelos grandes especialistas em segurança pública e tudo mais, o perigo, né, o criminoso, ele vai em cima da pessoa que está desatenta. Sim. Que aparenta ser frágil. Sim. É uma vítima em potencial. Uma vítima em potencial. Então, se você anda com mais confiança, isso entra em postura, em linguagem corporal, isso também evita situações de risco possíveis, né? Possíveis situações de risco. Porque tá engasgando aqui. Aí, cara, é uma loucura, porque você anda em São Paulo, você vê muita situação de risco em potencial e você se coloca em estado de alerta o tempo todo. Isso é cansativo, para mim principalmente. Para mim é cansativo. Isso você vê não só para quem vai para fora de São Paulo, né? Sim, vai para a grande capital lá, sim, terra sim. da garoa. Mas mesmo as pessoas que moram lá e por muitas vezes caem na rotina do dia a dia, aquela coisa maçante e tudo mais, acaba se despoliciando e caindo em certos vacilos, né? Lá no ponto de ônibus, de madrugada pegando um ônibus para ir para o trabalho, lá do outro lado da cidade. O pessoal vai lá, não olha ao redor, quem está aí, onde que vai, o horário que chegou o ônibus, fica mexendo no celular, fone no ouvido, desatenção total. Então, esses são pontos que a gente vai chegar a conversar, né? Sim. Que é o mínimo de preparo. É o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. Você está alerta. Você tem que estar alerta, onde quer que você esteja. Independente, se você não conhece a cidade, se você não conhece nenhuma rota de fuga, você tem que estar alerta para ver, mano, se tem uma loja perto de você para qual você consiga se evadir para dentro ali e ficar ali até o perigo sair fora. Você tem que estar atento, porque senão você se torna presa fácil.
né, é muito fácil você se tornar presa fácil. Porque é uma situação que às vezes você não toma atenção e acaba contigo, cara. O fato de você estar desatento com o fone. Mano, às vezes os caras estão conversando perto de você, mano, esse mano aí, isso aqui. Mano, acabou, velho, você não ouviu. Você não ouviu uma coisa que você falou, esses mano vão me roubar, cara, eu tenho que sair daqui. Esses caras aí não estão de boa. Então, mano, vou meter o pé. Então tem que ter essa latência dos sentidos o tempo todo quando você está num local desconhecido. Agora vamos abarcar um assunto que eu gosto muito, que eu era contrário anteriormente, confesso, que é o porte de facas. A gente está fazendo um resumão nessa primeira conversa, né? Mas para ver se a gente consegue manter uma frequência na publicação desse podcast. Entrando nesse assunto da questão de lâminas, vamos falar assim, é um assunto muito polêmico. Sim. Principalmente nos dias de hoje, né? Onde que se tem muita falsa modéstia e falso moralismo. Falso moralismo, né? A questão de somos pessoas mais civilizadas e no fundo não é isso. É tudo uma grande massa. Porque isso vem, né? Como o próprio amigo Joaquim que disse, né? Sim. Era muito contrário à ideia de usar facas, né? Sim, eu era muito contrário à ideia. Por que você era contra isso? Eu era contra porque eu achava violento demais, né, cara? Eu achava muito violento. Eu falava, puta, cara, imagina uma laceração, vai foder o cara. Desculpa, vai acabar com o cara. Mas, pô, eu pensando hoje em dia, 70% dos casos de assalto que acontecem na cidade de São Paulo são feitos com armas brancas. São feitos com armas brancas, não com armas de fogo, como a gente está acostumado a ver os vídeos e tal, ali que são mais sensacionalistas. O roubo cortineiro, o cara te puxa uma faca de pão, cara. Exatamente. O cara te puxa uma faca de pão, se você vacilar, o cara te fura, pronto, você virou uma bexiga d'água. Mas, cara, se você tá com uma lâmina, se você tá portando essa lâmina, hoje eu brinco com carambite, o Rubão sabe, eu treino com carambite, que é uma faca filipina. E, cara, eu acho demais, assim, porque se vacilar, eu tô com a minha faca filipina, eu sempre levo ela quando eu tô viajando, e eu tenho justificativas óbvias do porquê eu tenho essa carambite comigo o tempo todo. Exatamente. Uma coisa que é muito importante deixar claro nisso é a questão que vivemos num país violento. Sim. Vivemos em um estado, cidades que são violentas. Sim. A criminalidade cresce mais, a violência cresce. E se há recursos que podemos usar, que estão a nosso favor ou até mesmo contra nós, devemos saber lidar com isso. Sim. E dentro disso, se você vai usar apenas a mão, vai usar apenas a fuga, vai se isolar no meio das montanhas, seja como for, ou começar a usar o porte de faca. O porte de faca, que é o mais simples, você aprende a lidar com uma faca. Inclusive, não é proibido declaradamente no Brasil, mas a legislação ela é bem capciosa, então tem que tomar cuidado com isso. Há certos cuidados para se lidar com isso e uma responsabilidade também. Muito grande, porque você está portando uma faca, você está portando uma arma. Uma coisa, você está na grande cidade, cidade de São Paulo, lá você não pode fazer isso. Você vai ser pego ali a qualquer lugar, ali, ou segurança, polícia e tudo mais. Lá são o quê? Pequeno, escondido, dentro da mala, que lá eles carregam muito mochila, tira a cola aqui, né? Sim. Então fica fácil de tirar. Cara, você diferente do interior, mas existem portes velados. Sim. Existe. Diferente, por exemplo, muitas cidades do interior, que é rotineiro você ter uma faca com você. O próprio peixeiro, o facão, um canivete ali, pica-fumo, porque é usado no dia a dia dessas pessoas. Então, uma carambite você consegue trazer numa bainha que você coloca aqui, né? Ou aqui atrás, ou né, esses dois locais são bons locais para se esconder, porque a blusa vai por cima, cobre, e você tem. Porque uma verdade que eu ouvi do meu cunhado, que é profissional da segurança pública, privada, aliás, desculpa, ele diz que toda arma que você tem que estar pronto ao uso. Com certeza. Tem que estar pronto ao uso. Senão ela é inútil. Senão ela é inútil, não adianta. Não adianta você ter uma faca e você guardar ela no fundo da bolsa que você não vai conseguir pegar quando acontecer alguma merda. Então, cara, você tem que estar aberto a velar o seu porte, a colocar as coisas no local, sabe? E ter esse cuidado consigo mesmo e com o próximo também, né? Certamente. Outra coisa que vem da questão do porte
lâminas, outras são pedras brancas. Dependendo de onde você vai, por exemplo, vou andar lá na região do centro, vou lá nos grandes, num banco, vou entrar no banco. Você não pode ir, cara. Ou ir sozinho, pelo menos. Por quê? Você vai ser pego pelo detector de metal, cara. Sim, exatamente. Porque não pode entrar no banco com isso. E ponto final. Bom, vamos terminar a conversa por hoje aqui? Sim. Então, eu vou fazer essa indicação aqui desse livro, que é Mestres do Comando, Alexandre Aníbal César, Os Gênios da Liderança. Os caras incríveis, um livro fantástico, vale muito a pena, ensina muito sobre como você consegue transformar desvantagem em vantagem, né? Como você consegue fazer essas coisas acontecerem da melhor maneira possível. Com os grandes generais da história, né? Com certeza. Os grandes generais da história. São Alexandre o Grande, Aníbal Cartaginês e Júlio César, o grande César. O conhecimento é importante. Todos os grandes especialistas e agentes de segurança pública, privada, eles estudam esses caras. Sim. Os grandes imperadores e estrategistas também estudaram esses caras durante o século. Sim, exatamente. Não é porque a pessoa ela trabalha como militar ou como um agente de segurança que ele é uma pessoa totalmente ignorante. Exatamente. Existe área de estudo também para essa gente estudar. Existe muita área de estudo, existe muita coisa a ser lida, a ser entendida, a ser corroborada para o teu cotidiano, né? Então, mas é isso. Cara, segue, compartilha, dá like. Tamo junto, muito obrigado, Rubão, tamo junto. Obrigado, Joaquim. Até a próxima, amigo velho.